Amado Dios, bendito, santo y poderoso, en el nombre de Jesús de Yeshua, nosotros entramos, ó Padre, em su presença santa, bendita e gloriosa, para orar e agradecer. Orar e alabar, adorar e exaltar su santo nome, porque, Deus mío, eres digno de ser alabado, eres digno de ser adorado, eres digno de ser exaltado. Tuya, Senhor, és la honra, és la glória, és la alabanza por siempre y para siempre. Por isso aqui estamos através desses meios, Senhor, reunidos, e sua palavra diz, donde dois ou três estén reunidos, o Senhor se hace presente, e pedimos que o Senhor se haga presente nesse estúdio e nos hable a nosso coração, ajudando-nos, fortalecendo a los débiles, a los cansados, animando, sanando, curando, liberando, fortalecendo, bendiciendo toda a congregação. Bendice ao tabernáculo do Espírito Santo, bendice a outras congregações, aqueles que são igreja de Cristo. Bendice, ó Deus, aqueles que todavia não se conectaram, pero que vão a conectar-se, que o Espírito Santo les pueda quitar todo impedimento, todo estorbo, toda distração, porque temos uma hora, Senhor, para dedicar-nos a Ti, uma hora para dedicar-nos ao Senhor. Amado Deus, perdona nossos pecados, perdona nossas transgressões, nossos errores, lava-nos, ó Deus, com sua sangue preciosa, purifica nossa mente, purifica nossos pensamentos, purifica nosso coração, saca todo o que nos sirve, saca todo o que não te agrada, Senhor, saca o que não procede do Senhor, saca, Deus mío, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem a hora sobre cada vida. Meu Deus, vem a hora. Padre, sopla tu Espírito, Senhor, sobre cada pessoa que está presente nesta oração. Sopla tu Espírito sobre suas vidas, de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa. Ó Santo, bendito e poderoso Deus, ensina-nos a amar-te, ensina-nos a servir-te, ensina-nos, ó Deus, a ser tu vontade e não a nossa. Ensina-nos também, através do estudo de hoje, ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos, Senhor, a expressar-nos de uma maneira poderosa. Ó grande Deus, bendito Deus, poderoso Deus, santo e glorioso és tu, nome. Jesus, abraça a suas filhas, a seus filhos, habla-lhes fortemente através de sua santa palavra. Entregamos a ti este estúdio e estes momentos que estaremos conectados. Que o Senhor nos bendiga a todos nós outros, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Hoje hablaremos sobre a oração de las madres. Estudio bíblico 5. El valor de la intersección de una madre. La base bíblica que vamos a estudiar es Mateo 15, del 21 al 28, de Mateo 20, de 20 al 28. Objetivos. Descubrir el gran valor de la oración intercesora para los hijos. Reconocer y aceptar el lugar y la importancia de la madre cristiana en la vida espiritual de la juventud. Hacer una lista de necesidades y problemas de los hijos y otros jóvenes para presentarlos a Dios en oración. Pensamiento central. Interceder por otros es una actitud noble del cristiano. Interceder por los hijos es un deber
incluirle. Mateo 15:21. Texto áureo. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. Que lectura antifonal. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue de la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Gracias, Valda. Dios le bendiga. Amén. Muy bien, hermanos. Nosotros vamos a estudiar hoy el valor de la intercesión de una madre, pero que se quede claro, estamos estudiando la intercesión de una madre. Podríamos estar estudiando la intercesión de un padre ou de um jefe. Acuérdese que Jairo foi interceder por sua hija que estava morrendo. É um padre. Acuérdese que ele centurião foi a pedir por seu empleado, por seu escravo, que também estava enfermo. Podíamos falar da oração de um jefe por um empleado, de um padre como Jairo por sua hija, mas hoje estaremos estudando sobre madre. Não significa que só a oração da madre é importante. En la introducción aquí nosotros tenemos que dejar claro, tenemos la mujer cananea intercediendo por su hija que está atormentada y tenemos Salomé pidiendo por sus hijos que se sienten a la derecha y a la izquierda de Jesucristo. Dos madres con dos oraciones distintas, pero ellas vienen hasta el Señor en búsqueda de ayuda. La primera madre está angustiada, está afligida, y una madre que ha tenido su hijo enfermo, sabe más o menos lo que ha sentido, y ella viene con persistencia, o sea, vemos en la oración de la mujer cananea, persistencia. Entonces, una persona que quiere alcanzar del Señor respuesta en sus oraciones, tiene que conocer la palabra persistencia. Tienes que ser persistente, porque al principio Jesús no le contesta, no le responde, pero ella está afligida, ella está desesperada y ella persiste en búsqueda de una solución para su problema o la sanidad para su hija. Y la otra madre pide que Jesús ponga uno a la derecha y el otro a la izquierda en su reino. Bueno, ¿cuál madre no le iba a gustar tener a sus hijos a la derecha y a la izquierda de Jesucristo? Cualquier madre. Lo que pidió Salomé, cualquier madre hubiera pedido. Ella lo pidió porque era muy cercana a Jesús y tenía confianza para hacerle el pedido, aunque no fue atendida, pero no cuesta nada tratarlo, no cuesta nada intentarlo.
pero se lo pidió. Foi um pedido bastante ousado, sempre põe amigo à tua direita, o outro à tua esquerda. E Jesus, bueno, aí no estudo disse o que ele contestou, acabamos de ler, isso está reservado para aqueles que meu Padre lo tiene separado. Então, déjame entrar aqui nada mais em la 15, Mateus que estamos lendo, verdade? Mateus 15, 22? Sim. Mateus 15, 21 e 22, se você quer acompanhar por sua Bíblia, vamos a comentar aqui esses dois versículos. Deixa-me abrir aqui minha Bíblia para tê-lo, que tenho uma quantidade de coisas aqui comigo. Espera, deixa-me abrir aqui a Bíblia. Abrir aqui, que é mais fácil. Mateus 15. Faltando uns irmãos aí que estão distraídos, aí estão cozinhando, a saber o que andam fazendo. Deixa-me sacar esse celular de aqui para que a gente da rádio possa escutar. Muito bem. Ele resume aqui, está o versículo 22, e aqui uma mulher cananeia que havia salido da região, clamava de Tiro e Sidom ao Senhor, dizendo, Hijo de Davi. Bueno, vamos entender que Jesus não foi a Tiro, nem foi a Sidom. Jesus vai a la região, não vai a la ciudad, vai cerca, vai a la região de Tiro e de Sidom. E esta mulher, quando sabe que Jesus está naquela região, ela vai detrás dele em busca de Jesus, porque ela reconhecia, quando ela disse aqui no versículo 22, Senhor, Hijo de Davi. Que significa Hijo de Davi? Já ensinei aqui, já ensinado quase toda a Bíblia. Estou esperando. Se olvidaram? Ai, sim. Ai, sim. Hijo de Davi é um título messiânico. Quando ela disse, Senhor, Hijo de Davi, como el ciego de Jericó também lo disse, Hijo de Davi, eles estão reconhecendo Jesus como o Messias. Eles estão dizendo, eu creio que tu eres o Messias, ele enviado por Deus. Eles lo reconhecem. Qualquer na Bíblia que você veja dizendo a Jesus, Hijo de Davi, está dizendo, eu creio em ti. Eu creio que tu eres o Messias. Ou seja, uma mulher que reconhecia, é cananeia, é gentil, não é judia, é uma mulher cananeia, que para os judios eram chamados perrijos, eram destratados, eram humillados. Ela reconhece quem ele é. O que passa com as pessoas hoje em dia? Quantas pessoas estão afligidas como esta madre? Quantas pessoas estão passando por um problema e estão desesperadas? Por que não vão donde Jesus? Porque não reconhecem quem ele é. Tienes que reconhecer primeiro quem é Jesus para depois ir hacia donde ele. Ele que não o reconhece e não entende que ele é Deus e que ele tem a solução e que ele tem o poder, não vá donde ele. Gente sofrendo tem de montones, pero mientras não reconozca quem é Jesus, não vão a sair de suas casas para ir à igreja orar, adorar, cultuar, agradecer, não vão agarrar na Bíblia, não vão arrodillar-se a orar. Então, ela reconhece quem é e sabe com quem está falando e para quem está pedindo. Está pedindo para aquele que ela sabe que pode sanar a sua filha. E mesmo Jesus, rehusando ao princípio atender-la e contestá-la, ela persiste. Ela persiste porque sabe que se há alguém que poderia ajudá-la, e naquele momento era Jesus Cristo. Está claro isso, verdade? Hijo de Davi, Messias, ele que Deus... Entenda uma coisa que eu já ensinei. Hasta a vinda de Jesus, antes de nós outros, eles aguardavam o Messias que havia de venir, que iba a venir, aquele que havia sido prometido a Deus, que iba a salvar, que iba a resgatar, que iba a morir, que iba a hacer a obra do Senhor. Depois que Jesus muere, nós outros miramos hacia atrás, eles miravam hacia adelante, nós outros miramos a Jesus Cristo que vino, que já morreu por nós outros na cruz. Eles estavam aguardando sua venida, e nós outros cremos naquele que vino e que regressará e que volverá
pero já temos salvação em ele, porque ele já hizo sua obra. Bueno, a mulher havia ouído falar de Jesus, ela creía que ele era o Messias, tinha consciência disso e estava desesperada, e por isso clama a Jesus por sua hija, a oração de uma madre pedindo, clamando, intercedendo por sua hija. Entra a prova de la fé. Qual é a prova de la fé de la mulher cananeia? Bueno, al princípio Jesus não lhe contesta, não lhe diz nada. Não há uma resposta, não há uma palavra, há um silêncio. E você tem que entender que haverá orações que você vai fazer e que não haverá resposta no momento. Não há um silêncio. Parece que Deus não escutou e nem está interessado em seu problema. Não está interessado em seu problema. Pero ella persiste. Ella insiste. Ella não deixa de clamar. Ella sigue clamando, mesmo que o Senhor não lhe contesta. Sua fé está sendo provada. Os discípulos, ao ver a insistência da mulher, hasta pedem ao Senhor Jesus que ela atenda ou que ela despida, porque já estava molestando. Esta mulher seguiu clamando detrás do grupo que estava com ele, Senhor Jesus Cristo. No versículo 24, Jesus declara: não sou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela lhe contesta: sim, Senhor, pero os perrillos comem de las migajas que caem da mesa de su Senhor. Uma atitude de humildade. Esse é o problema quando vamos orar a Deus e nos falta a humildade. Creemos ou pensamos que temos que ser respondidos e contestados, e há umas pessoas que oram com uma arrogância tão grande que você mira assim e diz: oiga, esse aí, esse é todo poderoso. A mulher, además de reconocer Cristo como o Messias, de ser persistente, porque Jesus não lhe contesta, é uma mulher que se lhe acerca com humildade. E a Bíblia diz que Deus resiste a los soberbios, pero dá graça a los humildes. E nós outros, se queremos obter respostas a nossas orações, temos que orar com humildade e entender que a resposta de Deus é a causa de sua misericórdia, não porque nós outros merecemos, ou porque somos dignos, ou porque hacemos algo merecedor de que Deus nos conteste, de que Deus nos bendiga. Eu sempre me acuerdo, isso nunca sai de minha mente, quando hablo de oração, eu sempre me recuerdo da oração de Jacob. Jacob, quando regressa à casa de seu padre, porque Deus lhe disse que regresse, e hace a oração antes de pelear com o anjo, Jacob disse: Senhor, sou indigno de toda a benevolência do Senhor para comigo. Jacob se reconhece que é indigno. E hoje em dia há uma gente na igreja que, não estou falando de nossa igreja, mas estou falando de igreja de modo geral, que se crê muito digna, que Deus lhe bendiga, que Deus lhe conteste. Não somos dignos, porque não somos dignos. Temos que ser humildes. É sua misericórdia, é por graça e bondade do Senhor. Às vezes falta a humildade em algumas orações, e por isso nas respostas também, porque a maneira que uno se apresenta, não? É como uno se apresenta a você a pedir um favor. Há várias maneiras de uno pedir um favor. Há pessoas que podem apresentar-se a você pedindo um favor com humildade e outros com arrogância. O que vem com arrogância, você vai dizer: não te pode ajudar. Assim de sencillo. Que pessoa arrogante crê que tenho que hacerlo. Eu não sou obrigado a hacerlo. Hago se eu quero. Ajudo se quero e ajudo se puedo. Então, entendamos que a humildade hace parte de uma resposta. Ser humilde. Deus dá graça ao humilde. Vemos isso nesta mulher. Vemos uma mulher que sabe quem é Jesus. Vemos uma mulher persistente, com o silêncio do Senhor, e uma mulher que é chamada de perrillo, e humildemente diz e reconhece: Senhor, pelos perrillos também comem as migajas. E Jesus lê. Aqui entra para mim a parte mais importante do estudo de hoje, ok? Aqui para mim é o que mais entra. Mulher, grande é tu fé. Grande é tu fé. Não é judia, é cananeia. Não pertence ao povo de Deus, é gentil. Pero Jesus disse a ella, em Mateus 6,30, Jesus disse: homens de pouca fé, a seus discípulos. Eu estou lendo a recompensa de uma madre de fé, 15:28. Mateus 15:28. Em Mateus 6,30, Jesus disse a seus discípulos:
hombres de pouca fé. Em Mateus 8:26, Jesus disse, por que temeis, hombres de pouca fé, quando está no barco? Já para Pedro, quando Pedro se hunde, em Mateus 14:31, Jesus disse, repreendeu, Jesus, não, el vento, as águas, e disse a Pedro, homem de pouca fé. A câmbio, a esta mulher estrangeira, Jesus disse, grande és tu fé. Mira que contrariedade entre el pueblo de Dios, que son los judíos, que les faltó la fe en el Señor, y una mujer extranjera, cananeia, que manifiesta la fe. Por eso yo siempre hablo, al final de todo lo que cuenta es la fe. Tu confianza en el Señor. Tu confiança que tu vas a empezar a orar por su hijo hoy, e mañana não vai passar nada, e mês que vem nada, e o ano que vem não passou nada, e você sigue orando, porque você crê que o Senhor vai fazer a obra. Como você não sabe, quando você não sabe, mas você confia que Ele hará a obra, que Ele vai salvar tu filho, que Ele vai salvar tu marido, que Ele vai salvar tu família, aunque seja agonizando na cruz, em hospital, pero tu crees e não deixa de orar. Tu crees e não deixa de clamar. Déjame decirte uma história, isso é real, isso é verídico, isso não é cuento, não. Nós outros vivimos com uma pareja de pastores, que bueno, o que eu me acuerdo, ela me vai corrigir porque eu me olvido muito da coisa. A mamá estuvo orando por seu esposo anos, mais de 20 anos, sempre orava por ele, por la salvação, por la conversão dele. Esse homem se foi parar no hospital, estava já mal, e então já estava desesperado, mas ele viu o demônio na porta do quarto dele. Ele viu o demônio na porta de seu quarto no hospital, e isso lhe agarrou na desesperação tão grande que chamou a seu filho, que era pastor, que essa pastora está hoje, e lhe disse ao filho, háblame desse Jesus. Háblame desse Deus que vocês predicam toda a vida e eu nunca quis saber dele. Háblame de Jesus. Ele viu o demônio na porta de seu quarto esperando ele morrer. Por isso ele pediu ao hijo que ele hablara de Jesus. Pero a esposa toda a vida orou por ele para que Deus o salvara. E nunca dudou que Deus o iba a salvar. Mira, o homem teve que ver o demônio esperando por ele em la puerta do quarto do hospital, esperando que se muriera. Então, o hijo le habló al Senhor, le evangelizou, estuvo dias predicando para seu papá, dias predicando a seu papá. E então, orando por ele, predicou, creio que lo bautizou aí no hospital mesmo, ele aceitou a Jesus aí, lo bautizou. Então, ele começou a melhorar, e creiam os filhos que já ia sair, e ele foi visitar, e o papá, você está melhor, os médicos disseram que você está melhor, que já vai sair, cuida a tua hermana porque eu não vou sair. E no outro dia se morreu. Pero mira, a esposa estuvo toda a vida orando por sua salvação. E Deus o salvou. Aceitou a Cristo allí já antes de morir. Então, nenhuma oração de fé quedará sem resposta. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Gloria a Dios. Isso nos contou a hija del hombre, a hija nos contou o que passou a seu papá. Bueno, então temos a mulher cananeia, uma mulher de fé, uma madre de fé, padre de fé, que ora por seus filhos e entenda que o que tu não podes fazer, Deus pode fazer. Então, nunca deixe de orar por seus filhos e nunca deixe de crer que Deus tem o poder para transformar e para salvar. Se Deus lo vai transformar, não sabemos, mas creemos que Deus los vai salvar, aunque seja em lo último de sua vida. Nunca dude e sempre enfoque-se em orar por seus filhos para que o Senhor los salve. Siga sendo. Esta é a oração da mulher cananeia. Diga glória a Deus. Vamos falar então agora da outra mulher. Esse é o ponto que mais me gusta. Mulher de fé. Grande é tu fé, que se haga conforme tu quieres. É isso o que Deus está esperando. Que nós outros seamos persistentes, que seamos humildes e que sepamos quem Ele é. Hijo de Davi, és o Messias, és o enviado. Quem é Jesus? És Deus. Jesucristo é Deus em carne.
Ele encarnou, pero ele é Deus, é ele criador de todas as coisas. Tem que saber, muita gente não sabe quem é Jesus. Hablam de Jesus, sim, ele é Hijo de Deus. Sim, ele é Hijo de Deus, homem, pero ele é Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Bueno, vamos falar de la mamá de los Zebedeu. Salomé, temos Mateus 20:20. Mateus 20:20, ¿verdad? ¿Es Mateo? No me acuerdo si es Mateo. Sí, Mateo 20:20. Gracias. Ok. Aqui temos a Salomé pedindo a Jesus que seus dois filhos venham sentar-se à direita e à esquerda. Essa mamá faz pedido ao Senhor com boa intenção, ela não está mal intencionada, ela tem uma boa intenção. E era uma mulher fiel ao Senhor. Se você lê, alguém me pode ler Lucas 8, versículo 12 e 3? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuzas, intendentes de Herodes, y Susanas, y otras muchas que se servían de sus bienes. Salomé é uma destas mulheres, madre de Jacob, madre de Juan. É uma mulher fiel ao Senhor. É uma delas que servia com seus bens ao Senhor Jesucristo. E ela se acerca porque antes disso ocorrido, Jesus começa a falar que ele vai morrer. Ele começa a falar que é necessário que ele morra. Então, você está preocupada, a gente está preocupada que vai passar com ele, Senhor, que vai passar, que não vai passar. Eles creiam que Jesus vino a estabelecer seu reino em la terra. Eles aguardavam que Jesus viniera a livrar Israel do domínio de Roma, que Jesus viniera a instituir o reino a Israel, regressar o reino a Israel que havia sido perdido. Eles aguardavam reino terrenal. Então, em dado momento, Jesus lhes declara e disse: "Mi reino não é deste mundo." Jesus começa a explicar e mostrar e ensinar-lhes que ele não vino a ser o que eles pensavam e esperavam que ele vino a ser. Eles não haviam compreendido o plano e o propósito de Deus, nem o que Jesus ia a ser. Jesus lhes declara. Então, ele está esperando que Jesus vá ter reino em Jerusalém. Ponga mi hijo a sua direita, ponga o outro a sua esquerda. Jesus, eles podem passar por lo que eu vou passar, podem tomar a copa que vou tomar. Sim, eles podem tomar. Está bem, eles vão a tomá-la. Pero sentar-se à minha direita e à minha esquerda está reservado para aqueles que mi Padre lo tiene reservado. E disso habla em Apocalipse, para quem está reservado o assento no trono com o Senhor, que é algo muito maravilhoso. Então, o que temos que entender aqui? Não basta ou uma aparência ou uma mera devoção, é necessário ir a Jesus com uma petição de acordo à vontade de Deus. Não é só ser devoto, fiel e pedir ao Senhor o que lhe dê a gana a uno. Não, nossos pedidos, hermanos, têm que estar de acordo à vontade de Deus e têm que estar de acordo ao propósito do reino, ou beneficiar ao reino. Você não pode ser uma pessoa egocêntrica que pede as coisas só pensando em você, em seu ego. Não, 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 não. Tem que ser que venha glorificar a Deus e que venha a contribuir para o reino de Deus. Então, quando eu vou pedir algo, isso vai glorificar a Deus. Isso vai contribuir em algo com seu reino, com sua obra neste mundo. Por isso, Santiago diz: pedis e não recebis, porque pedis mal. Então, há muitos pedidos que não vão ser contestados, que não vão ser respondidos, outros sim. E alguns, por supuesto, quizá uno tenha que esperar tempo, já he esperado anos. Como sempre digo, orei por mi papá mais de 15 anos para verlo na presença de Deus, pero esperei e lo vi que aceptou a Cristo e glória a Deus por isso. Então, entendamos isso, que isso se quede muito claro, muito claro. Los que vão sentar-se ao lado do Senhor. Apocalipse, déjame ver aqui. Eu orei ao Senhor e disse: Senhor, ajuda-me a resumir os estudos, porque eu hablo demasiado. Depois não alcança, quedamos 1h30. Aí já a gente tem sonho. Apocalipse 3, versículo 21. Se alguém pode ler, se lo agradeço. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, o sea, hermanos, para sentarse en el trono,
Tiene que vencer. Tiene que vencer, tiene que pelear, tiene que batalhar. Não está reservado para nadie predestinado. Esse foi predestinado a sentar-se en el trono. No. Son los que son fieles hasta la muerte. Son los que persisten en seguir y en servir al Señor Jesucristo hasta la muerte. Él dice, los que venceren se sentarán conmigo en mi trono, como yo me senté en el trono con mi Padre. Sentarse en el trono significa tener autoridad. O sea, tener autoridad en el reino del Señor. Tenemos que vencer. E muitos deixam de lutar. Outros creem que são predestinados. Não são predestinados a sentar-se no trono se não lutamos, se não perseveramos, se não batalhamos. A palavra diz, al que vencer. Muito bem. Glória a Deus por isso. Vamos fazer aqui resumo de lo que estamos falando. Aqui encontramos uma atitude da primeira mulher de humildade, a mulher cananeia. Vemos sua atitude de humildade. Senhor, os perrillos também comem de las migajas que caem de la mesa de seus amos. Nós outros vemos aqui que Jesus habla para esses muchachos que querem servir, que su reino é diferente do reino deste mundo. Vou pedir que alguém me ajude com a leitura, mas Jesus le contesta no versículo 22. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedid. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Veja que o pedido que la mamá hizo não foi contestado. Não vão sentar-se a minha direita nem a minha esquerda. Então Jesus disse, vocês podem beber o vaso que vou beber do sofrimento, da agonia? Sim. Ok, lo van a beber. Ou seja, podiam haver evitado isso, verdade? Há coisas que nós outros pedimos a Deus e depois nos arrependimos de lo que pedimos, ok? Há coisas que você pede a Deus, depois você vai dizer, ai, Senhor, eu não lo quero. Queria tanto e agora não quero mais, ok? Há que ter muita sabedoria, entendimento, discernimento do que uno está pedindo ao Senhor. Por supuesto, passaram esses homens como apóstolos, foram martirizados. Todos os apóstolos morreram martirizados a causa de sua fé. Foram perseguidos, crucificados, foram queimados, foram torturados, morreram a causa de sua fé. Pero aqui Jesus les dá uma enseñanza sobre o reino de Deus, como funciona. En el versículo 24, para não sair contexto, dice, quando os 10 oyeron esto, se enojaram contra os 2 hermanos. Então Jesus, chamando-los, digo, sabeis que os governantes de las naciones se enseñoreiam de ellas, e os que são grandes exercem sobre ella potestad. Mas entre vosotros não será assim, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. E el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir. Ou seja, queres ser grande em mi reino? Quero. Tem que servir a los demás. ¿Cuántos estão dispostos a servir a los demás? Amén. O sea, que los que querem ser grande tienen que posicionar-se como ¿qué? Siervo. Ponte a servir los hermanitos. ¿En qué usted pode ajudá-los? ¿Quer ser grande em mi reino? Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Porque los gobernantes deste mundo les gusta ser servidos. Los gobernantes deste mundo querem que les sirvam a eles. Pero aqui Jesus está dizendo, se você vai sentar-se à minha direita, à minha esquerda, vai ser para servir a los demás. E meu reino é diferente do reino desse mundo. Então, aprendamos e seamos humildes para que podamos servir. Hicimos ver o objetivo da lição é o seguinte: los que se espera que os padres não se cansem de interceder por seus filhos. Que os padres não se cansem jamás de interceder por seus filhos. Vamos ter isso em nossa memória. Siga orando e siga confiando e crendo, Deus vai fazer a obra. Quando você ora, agradece ao Senhor, e quando o inimigo te quiera poner alguma dúvida,
porta y diga, Dios va a hacer la obra. Declara bien alto para que el demonio lo escuche. Esperar que la gente sea buena contigo. Bueno, solo Dios. Amén. Amén. Para terminar aquí, ¿qué virtud espiritual de la mujer, para terminar aquí, qué virtud espiritual de la mujer cananea fue la que admiró a Jesús y cómo se aplica a nosotros? ¿Cuál fue la virtud? La gran fe de la mujer. Fe perseverante. Gran fe de la mujer y esa fe perseverante. La confianza de que él podía hacerlo y ella perseveró hasta lo último. Y la conducta correcta hacia nuestras peticiones, nunca debemos pedir glorificación propia. Nunca debemos pedir Glorificación propia. como hizo la madre de los hijos de Zebedeo. Al pedir un puesto preponderante, debemos pedir aquello que sirva para la gloria Y honra de Dios. exacto. Algo que glorifique a Dios. Todo en nuestra vida tiene que ser para la gloria. Amado nunca Dios haya Santo y Todopoderoso, en nombre de Jesús, nosotros entramos en oración en este momento, padres, madres, hijos, hijas, para interceder y pedir a Dios por la salvación, por la salud, por la prosperidad, por la protección del Señor en la vida de nuestros hijos. Oramos por Yosuf, que está aquí su nombre para oración. Pedimos por Bernardo Martínez, ó Dios, que el Señor venga a visitar a Bernardo Martínez donde esté, a Jandel Mercado. Oramos por Anthony, el hijo de Pastor Antonio también, por Edwin. Pedimos la protección, la bendición por Zoe, Alaya, por Luna. Oramos, ó Dios, para que la poderosa mano del Señor se extienda hacia cada uno de nuestros hijos, sobre mi hija, sobre los hermanos del tabernáculo del Espíritu Santo. Pedimos, ó Dios, que el Señor venga a traer a su presencia a aquellos que estén lejos. Oramos por José, por Ángel, Catherine, por Byron. Pedimos la bendición, la salvación del Señor nuestro Dios. Amado Dios Santo y Todopoderoso, mi alma te glorifica. Mi alma te exalta, mi alma te enaltece y te agradece, Dios, porque eres bueno, Señor. Yo me imagino aquella mujer cananea cuando vino al Señor desesperada, angustiada, triste, sin saber qué hacer porque su hija estaba atormentada. Y ella no tenía, Señor, a quién recorrer. Ella no tenía a nadie para ayudarla. Não sabemos se sequer tinha um esposo para estar cuidando a sua hija naquele momento. E ela vindo com toda a desesperação e com toda a fé, clamar ao Senhor, pedindo misericórdia, persistindo, insistindo, sabendo que era cananeia, sabendo que não era judia, não cumpria a lei, pero o Senhor la respondeu. E eu me imagino o gozo, a paz, a alegria quando esta mulher chega a sua casa e encontra a sua hija sanada, livre de los demônios, livre del tormento. Que gozo, Senhor! Eu me imagino os gritos de alegria. E assim, Senhor, Tu podes seguir fazendo esta obra em nossos filhos, sacando todo o tormento, todo demônio, todo espírito malo que nos influencia o que trata de alejar-nos da presença do Senhor. Padre, que seja repreendido todo lo malo, em nome de Jesus, que seja repreendido. Padre, ponemos nossos filhos na presença do Senhor em oração. Cuida-los e guarda-los em tu presença. Haga lo que nós outros não podemos fazer. É o que te pedimos. Bendice a todos mis amados del tabernáculo del Espíritu Santo. Guarda nuestra congregación en su santa y gloriosa presencia. Bendice los que nos oyen por la radio, los que nos acompañan, que la bendición del Señor repose sobre sus vidas también y sobre sus familias. Es lo que te pedimos y te agradecemos. Dios, yo entrego a ti, en el nombre de Jesús, la vida de Luis Miguel y Ángela, allá de Honduras, onde sua madre
Sharon pide oración por ellos. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Es lo que te pedimos, Señor. Poderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona, Señor, nuestros pecados, así como perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes, Dios, caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la honra y la gloria, para todo el siempre. Que todos digan amén y amén. Digan Amén. gloria a Dios. Amén. Y Mis amén. amados, graças a Deus, terminamos a tempo, porque começamos, oramos uns minutos, pudimos fazer pequeno resumo para que você entenda a importância das orações. Deus me los bendiga, miércoles aqui estaremos, viernes después en la iglesia, domingo no falten. Linda noite a todos, Deus me los bendiga. Que le bendiga más. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios. Amén.